E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa explicação visual de hoje. Nós vamos pular direto para um paradoxo absolutamente fascinante. Sabe aquela ideia de que a poesia é só um jorro livre de sentimentos incontroláveis? Pois é, a gente costuma pensar assim, mas a verdade é que, historicamente, a poesia em língua portuguesa é uma verdadeira maravilha da engenharia estrutural. É super instigante pensar em como regras matemáticas e altamente técnicas funcionam ironicamente como veículo perfeito para nossa expressão humana mais profunda. Para dar o tom da nossa conversa, tem uma citação incrível do Stephen Mallarmé, que aparece lá na obra O Terceiro Lado da Ponte. Ele diz o seguinte: a poesia não é feita de ideias, é feita de palavras. O que é genial nisso é que nos obriga a mudar totalmente o foco. Antes da gente sentir emoção ou entender a ideia, nós precisamos lidar com a matéria-prima pura, a palavra em si, o som, o ritmo. E isso nos traz para o grande mistério que vamos desvendar hoje. Como é que cálculos tão rígidos, contagem de sílabas e esquemas fechados conseguem produzir uma profundidade emocional tão gigantesca? É como se a prisão de uma métrica fosse, na verdade, a chave que liberta a alma de um poeta. Mas como isso funciona na prática? Bom, vamos lá para a seção 1, o projeto estrutural, a arquitetura do soneto. Se a gente olhar de perto para a planta baixa da poesia, a forma fixa clássica mais reverenciada é, sem dúvida, o soneto. Principalmente aquele modelo petrarquiano, sabe? É uma fórmula inquebrável, exatos 14 versos, nem mais nem menos. E não é de qualquer jeito, não. A divisão é rigorosa. São 2 estrofes de 4 versos, que a gente chama de quartetos, seguidas por 2 estrofes de 3 versos, os tercetos. E olha só, essas 14 linhas geralmente são decassílabos, com 10 sílabas, ou alexandrinos, com 12. É literalmente uma caixa milimetricamente quadrada, onde a emoção tem que caber. Mas calma, tem um truque genial aqui. A contagem que o poeta faz não é aquela separação silábica, gramatical que a gente aprende no colégio. Nada disso. A mágica acontece através de uma ciência sonora chamada escansão. É uma maneira completamente diferente de ouvir e medir as palavras, focada na musicalidade e no ritmo, e não em como a palavra é escrita no papel. Na prática, o poeta vira uma espécie de engenheiro acústico, e existem 3 regrinhas de ouro para isso funcionar. Primeira, se uma palavra termina em vogal e a próxima começa em vogal, e elas formam sons que se emendam na nossa fala natural, elas se fundem numa única sílaba poética. Segunda regra, os ditongos valem como um som só. E a terceira, que é a mais importante de todas, a contagem matemática para, de repente, na última sílaba forte, a sílaba tônica do verso. Tudo que vier depois dela simplesmente não entra na conta. E quer ver um exemplo brilhante disso? Pegar aquele verso famosíssimo do Fernando Pessoa. Pela regra gramatical tradicional, o poeta é um fingidor, tem 9 sílabas. 9. Mas quando a gente aplica a métrica poética, o som de pô e e se junta, e o tá se funde ali com o é, e assim, magicamente, a matemática sonora pega essas 9 sílabas rígidas e transforma em exatas 7 sílabas rítmicas. A famosa redondilha maior. É exatamente assim que o poeta hackeia a fala comum para criar música. Avançando para a seção 2. Quebrando o molde. A liberdade dos versos brancos. Entendendo essa base toda, a gente percebe como a literatura foi evoluindo para dar mais espaço para a mensagem e o ritmo contínuo. É aí que surgem os famosos versos brancos ou versos soltos, que bombaram aqui no Brasil a partir do século XVIII. E o que é legal é o acordo que eles fazem com a regra. O poeta descarta, ou melhor, descarta totalmente a obrigação de rimar no final das linhas. Mas, presta atenção, a matemática da escansão continua de pé. O número de sílabas poéticas tem que ser rigorosamente exato. A rima cai, mas o ritmo exato fica. Agora, um ponto super importante, não dá para confundir versos brancos com versos livres. No verso livre, a rebelião é completa. Ele chuta o balde da rima e abandona de vez a contagem matemática de sílabas. É uma estrutura totalmente irregular, que vai seguir só a respiração e a emoção crua de quem está escrevendo. E os autores podem até misturar versos brancos e livres no mesmo poema, criando umas texturas muito, muito interessantes. Isso nos leva à seção 3, como ensinar poesia, o debate histórico. Com tanta engenharia e regra mecânica por trás, a pergunta que fica é óbvia: como é que se ensina tudo isso? Lá na virada do século XIX para o século XX, os educadores brasileiros tiveram uma discussão acalorada sobre qual seria o método perfeito.
O material nos mostra 2 manuais históricos fundamentais que são praticamente água e vinho. De um lado, temos a Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos de Laet, lá de 1895. Do outro, o Tratado de Versificação dos poetas Olavo Bilac e Guimarães Passos, de 1910. A diferença entre eles é gritante. A Antologia Nacional era basicamente um compilado gigante de textos que já tinham passado no teste do tempo. A sacada deles era que o aluno só ia aprender de verdade a alma da língua através da imitatio, ou seja, imitando na cara dura os grandes mestres clássicos tipo Camões. A ideia era ensinar não só gramática, mas também moralidade e valores, tudo observando e copiando o que a nata da literatura já tinha feito de melhor. Já o Olavo Bilac batia numa tecla completamente diferente. O método dele defendia que, no começo, ninguém deveria quebrar a cabeça tentando entender o que a poesia é de forma profunda. O negócio era aprender o mecanismo gerativo, foco total na mecânica. Aprender a matemática, a escansão, as regras de proporção. Para o Bilac, sem dominar a estrutura básica, não existe espontaneidade real. É aquela velha história. Primeiro a gente constrói um alicerce de concreto bem firme e só depois levanta o edifício. Vamos para a seção 4. Aplicação moderna, trazendo a teoria para a vida. Agora, trazendo essa teoria toda para os dias de hoje. Como é que essa matemática histórica sobrevive no meio da nossa emoção contemporânea? O livro O Terceiro Lado da Ponte, da Neuza Maiochi e do Viana Veracruz, é um exemplo sensacional disso. Eles mostram como dominar esses mecanismos gerativos ajuda a navegar pelas dores e alegrias da vida. O Viana, para se ter uma ideia, é médico pediatra, e ele usa a precisão cirúrgica de uma prescrição e mistura isso com afeto puro, transformando observações cotidianas em poesia metrificada de altíssimo nível. E tem um trechinho no livro que mata a charada sobre esse nosso paradoxo inteiro. Usar sílabas crasadas e rimas perfeitas, aquelas regras rígidas, não gera um cálculo frio no papel, gera uma dança. O livro diz que a poesia e a dança se fundem e que a poesia é o movimento da alma. A verdade é que, quando a mecânica é totalmente dominada, ela fica invisível. E o que sobra? Só a emoção fluindo livre, leve e solta. E chegamos à nossa última parte, a seção 5, o impacto definitivo da palavra. Para fechar nossa análise de hoje, fica a grande reflexão. Por que a gente deve se importar com essas plantas arquitetônicas tão complexas da nossa linguagem? Bom, o material nos entrega uma resposta linda. O poeta tem compromisso com a emoção, com o sonho e não com a razão. O verdadeiro poder literário não está na capacidade mecânica de contar 7 ou 10 sílabas. Está no fato de que essas estruturas matemáticas nos dão as asas necessárias para capturar a essência da experiência humana. As regras meio que nos forçam a encontrar a palavra perfeita. Fica a reflexão. Será que os nossos sentimentos mais selvagens e ilimitados só conseguem de fato tocar o outro quando estão contidos nas amarras de uma bela arquitetura? Fica aí o pensamento. Muito obrigado por acompanharem essa explicação visual com a gente. Até a próxima!